Lana pergunta como ela está, mas ela responde que não e agradece. Ele então se apresenta e pergunta seu nome, mas ela afirma que não está interessada e agradece novamente. Ele responde dizendo que está tudo bem, mas menciona que ela nem lhe deu a oportunidade de falar. Ele diz que então vai ver o que acontece e elogia sua beleza. Em seguida, comenta que, curiosamente, ela decidiu voltar depois de entrar no carro dele. Ela diz oi e ele pergunta como ela está. Ela pergunta se está tudo bem com ele e ele, intrigado, questiona por que ela voltou. Ela responde que só queria dar um oi e diz que seu nome é Andrea. Ele comenta que tentou falar com ela antes, mas ficou claro que ela não estava disposta a conversar. Ela explica que estava concentrada em muitas tarefas e não prestou atenção nele. Ele pergunta se isso é verdade e ela muda de assunto, perguntando como está o dia dele. Ele pede para ela dar uma volta e questiona o que aconteceu. Ela, por sua vez, pergunta o que ele vai fazer hoje. Ele responde que vai cuidar da vida dele. Ela comenta que gostaria de conhecê-lo melhor, mas ele lembra que no início isso não parecia o que ela queria. Ela justifica dizendo que estava discutindo com alguém e pede desculpas. Ele aceita as desculpas, mas menciona que isso não justifica ela ter descontado nele. Ela admite sua culpa e pede desculpas novamente. Ele sugere que talvez eles possam recomeçar e ele pergunta seu nome, ao que ela responde que é Andrea. Ele se apresenta como Landa e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que originalmente é de Nova York, mas atualmente está morando ali. Ele menciona que também é de Nova York e ao perguntar de qual parte, ela diz que é de Queens. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que 9 meses. Ele comenta que então ela já deve estar bem ambientada e ela concorda. Ele pergunta se ela está disponível para conhecer alguém no momento e ela diz que sim. Ele diz que gostaria de conhecê-la melhor e ela responde que também está interessada. Ele pergunta se ela quer entrar no carro para conversarem e ela concorda. Lá dentro do carro, ela comenta que gostou muito do veículo e ele agradece. Ela então pergunta qual é a profissão dele e ele responde que trabalha com imóvel. Curiosa, ela pergunta em que ramo específico e ele diz que trabalha tanto com imóveis residenciais quanto comerciais. Ele então pergunta o que ela faz e ela revela que também está envolvida com o setor imobiliário, especialmente na área de investimento. Em seguida, ele pergunta o que ela gosta de fazer para se divertir e ela responde que adora ir a restaurante. Ele pergunta qual é sua comida favorita e ela responde que gosta de comida italiana. Ele menciona que também é fã de comida italiana e diz que conhece um ótimo restaurante chamado Lambert. Ela diz que conhece o lugar e gosta muito. Ele sugere que talvez eles possam ir juntos algum dia e ela diz que seria interessante. Nesse ponto da conversa, ele pergunta o que ela esperaria dele caso ele fosse seu namorado. Ela responde que gostaria que ele cuidasse dela, como todo homem deveria cuidar. Ele então questiona qual seria a definição dela de cuidar. Ela explica que ele deveria pagar as contas, mas ele responde que não faria isso. Ele pergunta por que deveria pagar e comenta que ele não é o pai dela. Ela insiste que isso é o que todo homem deveria fazer, mas ele discorda, dizendo que sua responsabilidade é tratá-la bem, protegê-la e ser leal, mas não pagar as contas. Curioso, ele pergunta quantos anos ela tem e ela responde que tem 33. Ele então questiona por que deveria pagar as contas de uma mulher com 33 anos. Ela diz que achava que ele estava interessado e ele pergunta se precisa gastar seu dinheiro para isso. Ele finaliza dizendo que se esse for o objetivo dela, ela está procurando a pessoa errada e sugere que nesse caso ela pode sair. Ela responde que tudo bem. Quando Lana pergunta a uma jovem se está tudo bem, ela responde que não está tendo um bom dia. Ele diz que ela não sabe o que ele ia dizer, apenas perguntou se estava tudo bem. Ela então diz que está ótima e agradece. Lana se apresenta como Landa e pergunta o nome dela, mas ela recusa e diz que ele não deveria perguntar. Ele fica confuso, mas diz que está tudo bem. Ele comenta que a situação foi estranha, mas de repente ela volta e pergunta se o nome dele é Landa, e ele confirma. Ela pede que ele conte mais sobre si mesmo e ele pergunta por quê. Ela diz que quer saber. Ele menciona que ela não quis
quis apertar sua mão inicialmente e ela pergunta se não pode apertá-la agora. Ele recusa e pergunta por que faria isso, mencionando que ela agiu de maneira estranha quando ele tentou falar com ela. Ela pergunta se ele entende como é ser uma garota e se ele não se sente assustado. Ele responde que é um homem e ela diz que exatamente por isso ele não entende o quão assustador pode ser para uma garota andar sozinha. Ele diz que pode tentar imaginar e pergunta o que mudou. Ela pergunta o que ele quer que ela diga e ele responde que quer saber o que mudou repentinamente para que ela se sentisse segura. Ela diz que o carro dele a fez sentir segura e ele diz que muitas pessoas têm carros. Ela responde que nunca conheceu alguém com um carro como aquele. Ele pergunta se foi só por causa do carro que ela decidiu falar com ele e ela confirma. Ele questiona o que isso tem a ver, mencionando que ela estava a pé quando se conheceram. Ela afirma que como garota pode fazer isso e ele pergunta se um homem é obrigado a ter um carro. Ela diz que o homem deve ser um provedor e trazer comida para a mesa. Ele concorda, mas ressalta que para isso um homem só precisa trabalhar, não ter um carro. Ela diz que isso é o que quis dizer, mas ele argumenta que pareceu que se ele não tivesse um carro, ela não falaria com ele. Ele diz que trabalhou muito para ter aquele carro e que isso não faz sentido para ele. Ela diz que só veio dizer oi e ele responde oi para ela. E quando ele pensa que ela vai embora, ela volta mais uma vez. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ele vai deixá-la ir embora. Ele questiona por que faria isso e ela pergunta se ele não iria atrás dela. Ele responde que não, perguntando por que faria isso. Ela diz que é uma boa opção e ele comenta que todos deveriam pensar isso de si mesmos. Ela concorda, mas ele ressalta que ela deixou claro que não estava interessada nele inicialmente. Então por que ele iria atrás de alguém que não está interessada nele? Ela pede uma segunda chance, mas ele diz que não costuma dar segunda chances e que ela deveria ter acertado de primeira com ele. Ela sugere que pode fazê-lo mudar de ideia e ele pergunta como. Ela propõe que eles podem ter uma boa conversa e ele diz que já estão conversando. Ela sugere continuar a conversa dentro do carro. Ele diz que não sabe se deveria fazer isso, perguntando por que ela acha que ele deveria. Ela diz que é legal, gentil e não fala com qualquer pessoa na rua. Ele não acha a resposta suficiente e ela diz que vai pensar em algo melhor. Em seguida, ela diz que ele deveria levá-la para jantar, mas ele responde que não está interessado, questionando por que deveria desperdiçar seu tempo com alguém que não está interessada nele no começo. Ela afirma que está interessada agora e ele diz que isso não pode acontecer só quando ela quiser. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia repentinamente e ela menciona que talvez tenha sido por causa do carro. Ele diz que então basicamente ela só está interessada nele porque ele tem uma Lamborghini. Ela nega, dizendo que não é só por causa do carro. Ele diz que ela nem sabe quais são suas intenções e ela pergunta quais são suas intenções. Ele responde que agora não tem nenhuma. Ela sugere que pode fazê-lo mudar de ideia e ele pergunta como. Ela diz que vai mostrar, mas ele enfatiza que não disse que ela poderia entrar no carro. Mesmo assim, ela caminha em direção à porta do carro, dizendo que quer conversar dentro do carro. Ele diz que não entende a diferença, mas ela insiste que faz a diferença e valerá a pena. Ele finalmente permite que ela entre, mas diz que não quer perder seu tempo. Ela promete que não vai desperdiçar o tempo dele, mas ele continua cético, mencionando que ela só voltou por causa do carro. Ele a chama de interesseira e mesmo com ela negando, ele insiste que ela é. Ele diz que se não fosse o carro, ela nem estaria conversando com ele e pede para ela sair. Ela responde que não importa para ela. Olana começa perguntando como ela está e ela responde com um simples oi. Ele pergunta o nome dela, mas ela novamente só diz oi e comenta que não revela seu nome nem aperta a mão de estranhos na rua. Ele aceita isso e pergunta se ela é local, mas ela responde negativamente. Ele pergunta de onde ela é e ela menciona ser de uma cidade chamada Ho. Ele comenta que tem um amigo de lá e pede para ela esperar, mas ela diz que precisa ir, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ela diz algo que ele não entende, então ele pergunta o que ela disse. Ela finalmente revela seu nome e ele pergunta por que ela não disse antes.
Ela fala que não estava ouvindo e ele pede para ela se aproximar. Ela responde que estava no telefone, mas ele diz que não viu ninguém ao telefone. Ela insiste que estava e então pergunta se ele costuma apertar a mão de estranhos. Ele diz que não agiu de forma estranha e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela pergunta para onde ele está indo e ele responde que estava cuidando de seus próprios assuntos. Ele diz que, como ela não quis falar com ele, estava voltando para casa. Ele pergunta qual o nome dela e depois de ela responder, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que também é um prazer e pergunta o seu nome e pergunta se o nome dele é Landa. Ele confirma e pergunta se ela é de Atlanta, mas ela nega, dizendo que está apenas visitando. Ela comenta que gosta do que vê, mas ele diz que não pareceu assim no começo. Ela explica que as pessoas geralmente não se aproximam dela e ele pergunta por que não, comentando que ela não é feia. Ela ri, agradece e ele fala que ela sabe que é bonita, mas ela responde que não aperta a mão de todos que encontra. Ele menciona que conhece muitas pessoas porque é solteiro. Ela diz que falar com um estranho pode ser perigoso e ele concorda, dizendo que é bom pensar nisso e sugere que ela siga seu caminho. Ela pede para ele esperar e ele pergunta por que ele deveria. Ela diz que ele queria conhecê-la, mas ele comenta que já perdeu o interesse. Ela insiste que ainda podem se conhecer e pergunta se ele tem esposa ou namorada. Ele diz que isso não importa, já que ela não está interessada nele. Ela reitera que não costuma falar com estranhos e ele diz que ainda é um estranho para ela. Ela afirma que agora o conhece, mas ele responde que ela só sabe o nome dele. Ela confessa que não sabe porque não falou com ele antes, mas gosta do que vê e acha que ele parece um cara legal. Ele agradece, mas diz que precisa ir. Ela pergunta para onde e ele responde que vai cuidar de sua vida. Ela pergunta por que ele está falando assim e ele diz que está tratando-a do mesmo jeito que ela o tratou no começo. Ela pergunta o que ele quer que ela faça e ele diz que não gostou da forma como ela o tratou. Ela se desculpa dizendo que prefere ser cautelosa com desconhecidos. Ele entende, mas diz que procura uma mulher que saiba o que quer. Ela afirma saber o que quer e ele pergunta a sua idade. Ela diz que tem 21 anos e ele pergunta o que ela realmente quer. Ela responde que quer procurar um homem que a ajude a crescer na vida. Ele pergunta se isso é verdade e ela diz que não vai apertar a mão de qualquer um na rua. Ele quer saber o que ela realmente quer e ela diz que já disse. Ele pergunta novamente o que ela quer e ela responde que quer entrar no carro para conversar. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela diz que ele pode ser o seu próximo namorado. Ele diz que as coisas não funcionam assim e que não deu permissão para ela entrar. Ela pede para entrar e conversar e depois de algum tempo ele acaba deixando. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que é empreendedor. Ela comenta que gostaria de dirigir a Lamborghini e pergunta se é uma BMW, mas ele confirma que é uma Lamborghini. Ela diz que é o carro dos sonhos dela e pergunta se ele compraria um para ela se fossem namorados. Ele diz que não e afirma que nunca faria isso. Ela pergunta por que não e ele diz que acha melhor ela sair. Ela diz que não quer sair, que gostou dele. Ele diz que não foi suficiente para ele e pede para ela sair. Ela insiste que não quer sair, mas ele pede, por favor, para ela sair. Ele diz que está falando sério e ela pede para ele esperar. Ele insiste que ela saia e ela pergunta se ele acha que ela não vale o tempo dele. Ele diz que ela é interesseira e que é melhor ela sair. Ela diz que vai embora e que ele fez ela perder tempo. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade, só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele, toda interessada, e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante.
A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer, e ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Naya fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Naya fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Naya tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens.
Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTube pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Danny aborda educadamente a mulher dizendo: com licença, acredito que você deixou cair isso, e entrega a ela um pedaço de papel explicando que contém o número do telefone. Após um momento de constrangimento, ele menciona que é um comediante. Ela questiona se aquilo é uma piada, ao que ele responde que, apesar da brincadeira, realmente gostaria de obter o número dela. Ela então informa que tem namorado. Se você quiser, posso ser seu namorado de meio período. Você está falando sério? Não estou buscando nada muito sério,
momento. Ela o interrompe. Você não faz meu tipo. Ele pede que ela espere, liga pra alguém e comenta. Ela acabou de dizer que não faço o tipo dela. Questiona. Que tipo de homem você prefere? Ela responde. Prefiro homens que tenham dinheiro e que saibam resolver seus próprios problemas. Ele questiona. Essa é a ordem de preferência? Ela confirma que sim. Danny conclui. Então você provavelmente não vai querer meu número. Ela concorda. Acho que não vale a pena para ambos, pelos motivos que já mencionei. Danny pergunta. Seu namorado te trata bem? Ela responde, sim, ele é maravilhoso. Danny insiste, posso tratá-la como uma rainha também. Se você está indo nessa direção, quero caminhar ao seu lado. Ela admite, pode ser. Ele pergunta, você mora aqui perto? Ela confirma que sim. Danny diz, preciso pegar minha carteira na caminhonete, se você não se importa. Curiosa, ela pergunta, essa caminhonete é sua? Danny confirma, sim. Ela elogia, muito legal. Já ouvi falar desse carro, posso vê-lo? Danny responde, você já está vendo. E ela pergunta, é a prova de balas? Ele confirma que sim. Ela pergunta, como abre a porta? Ele responde, vou ensinar um truque, mas tem dificuldade para abrir a porta. Finalmente ele consegue e comenta, às vezes preciso ser um pouco rude com o carro, mas estou brincando, você parece uma modelo. Ela responde, você também parece. Danny comenta, no início você não gostou de mim, nem das minhas roupas. Ela responde, você é uma gracinha. Danny pergunta, agora sou uma gracinha? Ela confirma, sim. Ele responde, você também é uma gracinha. Seu namorado se importa de saber que estou flertando com você? Danny continua, acho que você é solteira, é verdade? Ela admite, sim. Sempre digo isso quando alguém aleatoriamente dá em cima de mim. Não sou aleatório, sou rico. Você sugeriu que não faço seu tipo porque sou pobre, mas agora está vendo o meu Cybertruck, minhas roupas Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. Admita que estou em outro nível. Ela concorda, você está em outro nível. Danny responde, você é quem está em outro nível. Ela diz, você está arrasando, você que está arrasando. Ele verifica, esse não é um anel de casamento, certo? Ela confirma, não, foi um presente da minha mãe. Danny brinca, diga olá para sua mãe, que deve estar vendo isso agora. Surpresa, ela pergunta, o que você quer dizer? Ele explica, vou ser honesto, tenho câmeras gravando. Estamos procurando interesseiras e acabamos de encontrar uma. Ela nega, não sou interesseira. Ele responde, em certeza? Ficou claro desde o momento em que deixei cair meu telefone. Esse é meu trabalho. Ela argumenta. Não sabia que estava sendo filmada. Danny conclui. Eu a peguei. Você admite que é interesseira? Ela hesita e ele insiste. Gostaria de sair com você, mas primeiro precisa admitir que é interesseira. Pode dizer isso para a câmera? Ela pergunta. Preciso admitir para a câmera? Ele afirma. É isso que estamos fazendo. Sou rico, já estou acostumado com isso. Não me importa, desde que seja sincera. Olhe nos meus olhos e admita. Ou fale para qualquer uma dessas câmeras. Repita comigo. Eu sou interesseira e tenho orgulho disso. Ela faz a admissão e pergunta. Agora você vai me levar para sair? Com certeza. Vamos e dê um alô para o pessoal. Ele finaliza. Conseguimos pegar uma interesseira sincera. Você é muito atraente. Cuide-se bem. Tenho certeza de que vai achar isso muito confortável. Fizemos isso de novo. Esse Cybertruck é incrível. Nos vemos na próxima. Roland inicia a conversa de maneira cordial dizendo, oi, está tudo bem? Ela prontamente responde, questionando como pode ajudá-lo. Ele responde educadamente, você é muito bonita e senti que deveria lhe dizer isso. Tentando se apresentar, ela o interrompe perguntando, desculpe, o que você quis dizer? Roland esclarece, meu nome é Roland, como está indo o seu dia hoje? Ela responde de forma direta, estava indo bem até agora. Roland então pergunta, por que você está sendo tão rude? Ela explica, não sei por que você está falando comigo. Não costumo conversar com desconhecidos. Ele justifica. Achei você muito bonita e quis dizer isso. Mas você não precisa ser tão rude. Ela declara. Vou seguir meu caminho. Ele replica. Eu que vou seguir. Já perdi completamente o interesse. Ela concorda. Tudo bem. Ele comenta. Vou sair desse sol quente. Indo em direção ao carro. E é aí que a mágica acontece. Ele diz. Vamos ver se você volta. Quando ela retorna, ele pergunta. E aí? Ela indaga. Esse carro é seu? Ele responde. Você está me vendo dentro do carro, não está? Ela insiste. Qual é o seu nome? Ele pede. Vá para o outro lado. Ela repete. Qual é o seu nome? Ele diz. Já disse. Se você não sabe, é porque não quis ouvir. Ela pede novamente. Diga o seu nome novamente, por favor. Ele diz. Já disse. Se não ouviu, é culpa sua. Ela elogia. Você tem um carro legal. Ele pergunta. O que isso tem a ver com você? Ela justifica.
voltei para falar com você. Ele diz: não estou interessado porque você foi muito rude comigo no começo. Ele pergunta: qual o motivo de ter voltado para falar comigo? Quem você pensa que é? Meu nome é Rena. Ele replica: tudo bem, por que foi tão rude comigo? Não ouviu o que acabei de dizer? Ela se desculpa: sinto muito. Ele afirma: ações valem mais do que palavras. Ela comenta: gostei do seu carro. Ele diz: eu sei disso. Ela diz: vou compensá-lo pelo que aconteceu. Ele pergunta: você é uma mulher inteligente, vai precisar disso agora. Pode entrar no carro para conversarmos. Ela diz: posso entrar para falar com você? Ele declara: agora você vai ter que provar que merece entrar no carro. Lembre-se de que foi muito rude. Comece falando um pouco sobre você. Ela responde: meu nome é Rena, tenho 23 anos e moro em Miami, sou modelo. Ele pergunta: o que você gosta de fazer? Ela responde: gosto de viajar e experimentar novos restaurantes. Ele pergunta: por que falou comigo daquele jeito no começo? Ela explica: não gosto de ser abordada nas ruas. Ele questiona: se não gosta, o que está fazendo nas ruas? Ela responde: me interessei por você. Ele duvida: não acredito. O que está fazendo aqui se não gosta de ser abordada? Ela responde: gostei de sua energia. E ele replica: você nem conhece minha energia, pois me rejeitou logo do início. Ela insiste: estou tentando conhecê-lo. Ele desafia: fala sério. O que você quer fazer dentro do meu carro? Ela diz: gostaria de conhecê-lo. Ele diz: você não está fazendo por merecer e eu não quero perder meu tempo. Ela assegura: você não vai perder seu tempo. Ele declara: todo mundo tem suas preferências e você deixou claro que não estava interessado. Ela afirma: estou interessada. Rolanda responde: só agora você está interessada, porque não quis falar comigo no começo. Ela confessa: não quis lidar com nenhum vagabundo. Ele pergunta: se eu não te conheço, poderia deduzir o mesmo de você. Ele acrescenta: você também não estava dirigindo. Ela pergunta: posso entrar? Ele pergunta: entrar para quê? Ela responde: quero conhecê-lo. Poderia me levar para sair. Ele declara: não vou levá-la a lugar algum, porque você não merece. Eu não a conheço. Ele continua: não estou interessado em conhecer você, porque deveria perder meu tempo com você. Ela garante: vou mostrar que vale a pena. Ele pergunta: como? Ela responde: você disse que ações valem mais do que palavras. Vai ser assim. Ele concede: vou deixar você entrar no carro porque disse que vai mostrar, mas não quero perder meu tempo. Ela concorda: tudo bem. Ele reitera: você disse que ia mostrar. Só levá-la para um jantar não faz sentido. Ela propõe: levando-me para jantar você vai saber mais sobre mim. Ele recusa: não vou levá-la para lugar algum. Você não merece nada disso após ser tão rude. Ela insiste: levando-me para jantar você vai me conhecer melhor. Ele afirma: não vou levá-la para lugar nenhum. Estamos conversando agora e não vou levá-la para jantar. Ele conclui: você disse que ia mostrar algo, mas até agora não vi nada. Ela pergunta: você realmente quer me conhecer, já que não para de falar comigo? Ele diz: você foi muito rude no começo, estou apenas tratando da mesma maneira. Ela admite: só resolvi falar com você porque tenho um carro legal e dinheiro, mas não me importa. Ele declara: não sou o tipo de cara que joga dinheiro fora com mulheres. Se pensou isso, entrou no carro errado, pode sair. Ela responde: é exatamente o que vou fazer.